Bom dia a todos, quero cumprimentar a mesa, as maravilhosas, excelentes palestras que foram proferidas aqui. Vou tentar ser sucinta, breve, porque muito já foi falado e o tempo está correndo, né? Eu sei que eu vou ter um tempo menor. Mas eu gostaria de começar a minha fala divulgando essa campanha, né, na Inglaterra, No Time to Lose, sem tempo a perder, e que tem tudo a ver com a nossa questão aqui. Né? Não há tempo a perder mais em relação à questão do asbesto, do amianto e do câncer ocupacional. Essa campanha é em relação ao câncer ocupacional e principalmente em relação ao câncer relacionado ao asbesto. Eu vou pular alguns slides, porque eu realmente quero correr um pouco na minha apresentação, mas eu queria só situar uma decisão que eu tomei, de não enfocar a questão da vigilância epidemiológica em si, mas sim da vigilância em saúde do trabalhador. Porque, a meu ver, tanto conceitualmente quanto institucionalmente, e aí falando de Ministério da Saúde, a vigilância em saúde do trabalhador contempla as ações de vigilância epidemiológica. E eu acho que o nosso problema, o nosso nó está aí, na vigilância em saúde do trabalhador. Então, eu vou pular alguns slides, tá? É para onde que eu aponto? Para cá. Para cá. Não está indo. Para frente, tá. Vou pular. Então, quando a gente pensa em vigilância, e na vigilância em saúde como um todo, né, nós temos que levar em conta a obrigação moral ou ética de se fazer a vigilância. Né? O trabalhador ele tem tanto o direito de ser informado em relação à sua condição, né, devido a alguma exposição no ambiente de trabalho, como também de ser contado nessas estatísticas. Né? Então, ali nós temos o The Right to be Counted, que está muito bem descrito dentro das guidelines da OMS em relação à vigilância em saúde. Nós temos que ter em mente que algumas cargas de doenças e formas de iniquidade na saúde não se tornarão visíveis se o Estado ou o poder público não fizer a vigilância. E a questão da vigilância da exposição ao asbesto é uma destas. E, ao mesmo tempo, nós temos que pensar na correção das falhas que temos nos sistemas atuais, tanto de vigilância em saúde, né, no campo público, quanto no campo privado. Aí vamos falar de segurança e saúde no trabalho. A gente não tem que ficar inventando muito a roda. Eu acho que a gente precisa melhorar o que nós já temos. É necessário manter ou ter uma coerência entre o monitoramento da saúde desse trabalhador ou do indivíduo que está exposto lá no seu local de trabalho e com o monitoramento, a vigilância oferecido por outros entes, por outros setores, por outros campos. Ao pensar nessa vigilância, nós temos que pensar num marco regulatório, ou seja, eu tenho um marco regulatório, a parte jurídica, ela me dá base para demandar, para fazer, para exigir que essa vigilância aconteça. Nós temos aí o exemplo do marco europeu, né, que prevê um sistema de vigilância à saúde dos trabalhadores. Vamos pensar nessa vigilância só em termos médicos ou vamos considerar também a parte social, né, dos benefícios, dos fundos de compensação mesmo, como compensar essa perda, embora eu acho que a gente precisa manter e promover a saúde do que correr atrás de prejuízo, mas eu acho que é justo, né, é legítimo também essa questão das compensações. Vamos seguir. Então, a vigilância ela precisa facilitar o reconhecimento das doenças relacionadas ao asbesto. Agora, voltando mais para a questão do asbesto. E o acesso aos dispositivos de reparação existentes. Ela não pode ficar só em termos de dados epidemiológicos, de pesquisas clínicas, pesquisas feitas pelos grandes centros, né, universitários. Ela precisa ser expressa ou ser traduzida para a prática,
né, em termos de vigilância da saúde, em termos previdenciários e trabalhistas. Então, ela tem que buscar a detecção das doenças relacionadas ao ABES como parte da prevenção secundária, já que nós perdemos o timing, né, dessa exposição. A gente não pode mais, entre aspas, atuar no momento primário, né, na atenção primária, onde as condições e fatores de riscos estão sendo estabelecidos para que ocorra a exposição. O ideal seria atuar ali, né? Então, a gente está correndo também atrás do prejuízo agora. Temos que informar os trabalhadores sobre as possíveis consequências dessa exposição sobre a sua saúde. Falta informação assim para o trabalhador. Oferecer também aos mesmos o acompanhamento médico apropriado para ajudá-los a conhecer seu estado de saúde e contribuir para a melhoria do conhecimento epidemiológico sobre a exposição ao amianto e as suas consequências para a saúde. Isso daqui é a vigilância em saúde na perspectiva pública. Ou seja, não importa qual é o protagonista da vez aqui. Poderia estar aqui a vigilância sanitária ou ambiental, trabalhando a questão do amianto. Não precisa ser simplesmente ou necessariamente a vigilância em saúde do trabalhador. O que importa é que essa vigilância precisa acontecer dentro do território, porque é lá onde as pessoas vivem, moram, trabalham, adoecem, morrem, têm lazer, crescem, se desenvolvem, né, enquanto ser, né, enquanto pessoa. Então, essa vigilância também não pode acontecer dissociada de toda a rede de atenção à saúde. Isso vai ficar mais claro à frente. Mas eu não poderia também deixar de falar sobre a perspectiva dessa vigilância do privado, né? Porque nós temos a saúde ocupacional. Nós temos também a vigilância em saúde ocupacional. E essa vigilância deveria estar sendo forte, acontecendo de fato e de verdade, principalmente aqui, na exposição ocupacional. O que tem acontecido que as empresas não estão desenvolvendo os seus programas de vigilância em saúde? Falta inspeção, falta conversa, falta o quê? Falta ação judicial. Né? Então, aí eu faço até uma crítica. Cadê o Ministério do Trabalho, que deveria estar aqui também? Cadê os nossos fiscais, os nossos auditores fiscais do trabalho? Então, é importante. O SUS não dá conta de fazer toda a vigilância. Nós precisamos da saúde ocupacional, sim. Embora eu seja toda SUS. Já digo, né, para vocês, eu tenho quase 30 anos de SUS, de saúde pública, mas a gente precisa da saúde ocupacional. Vamos lá. Opa! Isso daqui é só para falar, né, sobre um eixo do tempo e a questão, né, das condições que vão favorecer a exposição, e aqui acontece o evento exposição, e aqui o dano, né, e a gente está correndo aqui, atrás desse prejuízo, né? Então, se a saúde ocupacional estivesse funcionando, isso daqui estaria bem resolvido. Em termos, né? Porque há coisas que não há limites de segurança, como a questão do asbesto, a gente já chegou à conclusão, tá? Então, isso daqui é uma ideia sobre a realidade epidemiológica. A partir do SINAM, eu tomei a liberdade de pegar o boletim epidemiológico publicado pela Secretaria de Vigilância em Saúde, no ano de 2017, se não me engano. Eles trabalharam os dados do SINAM, do Sistema de Informação de Notificação Nacional de Agravos de Notificação. O período foi de 2007 a 2013. Aqui fica claro que só a vigilância epidemiológica não resolve o problema. Por exemplo, né, vamos primeiro traçar esse perfil, né, desse trabalhador. Em termos de doença, as placas pleurais, né, se evidenciaram 80,2% dos CIDs registrados.
essa pesquisa aqui foi feita a partir da ficha de notificação de pneumoconioses. E foram mais de 2.200 registros de pneumoconioses. Mas aquelas relacionadas ao asbesto totalizaram um N de 1.192 casos registrados. Tá? Então, nós tivemos mais placas neurais, mesotelioma, 3 só. Em termos de unidade notificadora, sobressalta a questão, né, de Campinas, com 90% dos casos, né, registrados. Isso provavelmente, e também Pernambuco, né, com 15,9%, provavelmente devido a um TAC, né, que foi feito nos anos de 2008 e 2011. Em termos de sexo, nós sabemos que esses trabalhadores adoecidos são maiores de 50 anos, né, e com a faixa etária de 60 a 69 anos, predominante, com maior número de casos. Situação no mercado de trabalho, maioria aposentada. Praticamente, quase a maioria, né? 556 trabalhadores aposentados. Em termos de ocupação, foram detectadas 127 ocupações que lidavam com a questão do asbesto, né? Mas predominou o trabalhador da elaboração de pré-fabricados, cimento amianto, e do concreto armado, né? E houve também uma porcentagem, não, até que pequena, né, de ignorados. Então, quer dizer, esse sistema dá para ver a questão da ocupação. O SINAM é um sistema muito bom, né? Eu acho que são muitos campos, e alguns são essenciais, outros são obrigatórios, e normalmente só se preenche os obrigatórios e a gente perde nos campos essenciais. Regime de tratamento, a maior parte, né, buscou tratamento ambulatorial, tratamento hospitalar só 0,5%, e de ignorados 25%. Isso daqui eu acho que tem muito a ver com a questão das placas neurais, né? Então, esses trabalhadores foram parar mesmo nos serviços de especialidade. Em tempo de exposição, ignorados, olha, infelizmente, a maioria não sabia, não foi registrado, né, o tempo de exposição, 66,5%. Evolução dos casos. É interessante que, de ignorados e brancos, nós temos 79,7%, né, de ignorados, em termos de evolução. Isso significa o quê, gente? Que houve a questão da vigilância epidemiológica em si, né, do registro dos casos, mas não houve monitoramento, não houve o follow-up desses trabalhadores. Então, não se sabe o que aconteceu aqui, qual foi a evolução que teve. Por isso que eu digo, nós temos que falar da vigilância em saúde do trabalhador. Em termos de CAT, 90,8%, né, de emissão de CAT, mas não significa, não sabemos se os benefícios previdenciários foram realmente garantidos. Conduta geral, campo essencial de preenchimento não obrigatório. Então, quer dizer, de conduta geral, 68% de ignorados, né? Então, assim, não se sabe se houve afastamento do agente de risco com mudança de função ou ponto de trabalho, adoção de mudança na organização do trabalho. Tudo isso daqui tem a ver com a questão do follow-up, do segmento, do seguir esse trabalhador, do monitoramento. E não houve, tá? Deixa eu correr. Quando eu estava pensando nesses slides, eu falei assim, perguntei para mim mesma, Soraya, sua louca, você vai colocar isso aí? Vai tentar colocar o SUS dentro de um único slide? Mas assim, eu achei melhor colocar, e eu quero explicar rapidamente para vocês, né? O SUS, Sistema Único de Saúde, nós trabalhamos com as regiões de saúde, né? Cada estado tem uma ou mais ou várias regiões de saúde. Dentro das regiões de saúde, nós temos uma ou mais várias redes de atenção à saúde, né? Então,
Isso daqui é o nosso desejo de consumo, é o nosso sonho, né? Só que a vida como ela é diferente disso daqui. Mas é importante que a gente conheça como o SUS foi preconizado, como ele foi pensado, para que a gente possa realmente efetivar as ações de saúde do trabalhador dentro do SUS, ou seja, institucionalizar, e não só ter ações pontuais, né? Se nós queremos fazer vigilância, a gente precisa institucionalizar essas ações. Então, pensemos no usuário trabalhador que entrou pela principal porta de atenção do sistema, que é a atenção primária à saúde, né? Ele pode ter uma suspeita de exposição ou já pode ser declaradamente ou comprovadamente exposto, né? É preconizada uma consulta multiprofissional ali ainda na atenção primária. E aqui são as condições, né? Se ele é assintomático, com ou sem exames complementares, se ele é sintomático com exames complementares. Isso daqui não importa muito. O que importa é que, com a ajuda da vigilância, dos vários componentes da vigilância em saúde, e principalmente da saúde do trabalhador, através do apoio matricial, das coordenações estaduais em saúde do trabalhador, das instâncias regionais em saúde do trabalhador e municipais, incluindo aqui os centros de referência em saúde do trabalhador. Essa situação aqui precisa ser resolvida, né, com o apoio matricial. E o apoio matricial não significa, ah, tá, eu vou fazer para você. Não. Grosseiramente dizendo, o apoio matricial significa, ok, eu vou para onde você está e nós faremos juntos. Nós vamos entender a realidade do seu território e vamos buscar alternativas. Se preciso for criar uma linha guia, uma linha de cuidado para um setor produtivo que é predominante na região, nós iremos fazer isso. Então, tem que haver esse apoio matricial. E aí eu digo, né, ao pessoal do MS, onde estão os serestes? Serestes, vamos acordar. Vamos acordar, né? Então, mesmo assim, se aqui essa situação, tanto do diagnóstico quanto da relação com o trabalho, não for completada, não for possível, por dificuldades, como bem foi falado aqui, né, de falta de equipamentos, de dispositivos de saúde no município, na região, isso pode ser esse trabalhador pode ser referenciado para média e alta complexidade, ali na região. Então, o SUS funciona dessa maneira. Não é simplesmente chegar no município e dizer, cumpra-se. Isso não dá certo. Tem que ser conversado, tem que ter muito diálogo. E, principalmente, nós precisamos efetivar a saúde do trabalhador, a vigilância da saúde do trabalhador no SUS. E por isso nós precisamos respeitar isso daqui e trabalhar muito com o apoio matricial, tanto a nível de atenção primária, quanto a nível de média e alta complexidade. Por quê? Um NUV, que é um núcleo de vigilância epidemiológica de um hospital, ele não vai ter tempo de fazer vigilância, se preciso for, do ambiente de trabalho, ou para ver exposição e para fazer nexo. Não dá, tá? Então, assim, precisamos de todos os atores integrados. As dificuldades, nós temos tanto a falta de gerenciamento como de comunicação de risco relacionados ao uso de amianto, né? Engano nosso achar que o mundo inteiro, o Brasil inteiro sabe sobre as questões do amianto. Não sabe, gente, não sabe. Por isso que eu acho que a gente tem que criar campanhas, a gente tem que ser marqueteiro mesmo, para fazer a questão do amianto conhecida no Brasil. Tá? Uma coisa também que é difícil é a não emissão de certificados de exposição ocupacional ao asbesto, assinado pelo empregador e pelo médico de trabalho. Isso facilitaria muito a gente ter acesso, elencar, achar essa população que foi exposta. E como a gente não tem isso, então aí o processo é muito complicado, né? Não há observância dos regulamentos sobre os temas, a dificuldade de identificação de exposições antigas, é muito difícil levantar essa história ocupacional pregressa, né, e de exposição do trabalhador, falta de recursos, eu vou pular, recursos humanos escassos, prioridades dos serviços.
Olha, frente a uma epidemia de dengue, de chikungunya, zika, ou mesmo de febre amarela, não se iludam. Os gestores vão optar por essas epidemias, por gastar o dinheiro nessas coisas, e que é legítimo, tem que acontecer. Então, saúde do trabalhador não está tão cômoda dentro do SUS. A gente tem que, às vezes, gritar, ir no grito, ganhar mesmo, né, na insistência. Então, terminando já, eu acho que ao pensar e ao realizar a vigilância dos expostos, nós temos que trabalhar conjuntamente com os gestores locais do SUS. Temos que ter um diálogo contínuo com os stakeholders. Temos que definir a população-alvo. De repente, não dá para trabalhar com todo mundo, mas vamos trabalhar aonde há ainda fábricas em atividade, fábricas que exploram ou que utilizam, indústrias que exploram ou utilizam amianto. Vamos começar aos poucos, mas precisamos dar o primeiro passo. E aí eu louvo as iniciativas lá de Salvador com a Eli, que foi muito interessante, o pessoal de São Paulo também, o pessoal de São João, lá com a Andréia, São João da Barra, da Boa Vista, e muitos outros. Temos que implementar as campanhas públicas para conscientização, informar esses trabalhadores de sua exposição, trabalhar em termos legais para facilitar as ações regressivas. O SUS tem que correr atrás do prejuízo, levar o ônus sempre do que a indústria tem feito com seus trabalhadores? Não dá. Né? Então, ação regressiva aí, temos que aprender a fazer isso. O princípio do poluidor-pagador, os benefícios, a necessidade, eu estou correndo porque meu tempo acabou, a necessidade de uma coordenação. Essa coordenação vai ser a nível regional ou a nível local, porque o SUS é organizado assim, ou vai ter uma coordenação nacional para fazer a coisa acontecer, para estimular, para não deixar a peteca cair. Eu acho que é importante ter os dois. Né? O monitoramento, não há vigilância sem monitoramento. Não há. O treinamento, é importante que os profissionais lá da ponta do SUS conheçam as doenças relacionadas ao amianto, que eles sejam capacitados em termos de leitura de raio-x, padrão OIT, em termos de tomografia de baixa dose, e etc. E temos que ter, sim, as pesquisas. Né? Então, finalizando, entendam, se a gente conseguir efetivar a vigilância em saúde do trabalhador, a vigilância epidemiológica vai acontecer facilmente, porque a dificuldade é fazer investigação. É ter tempo para isso, ter condições, habilidade, competência para fazer isso. Tá? E, então, terminando, eu agradeço a todos vocês e não poderia deixar de dizer isso, que eu estou aqui em defesa do SUS. Sim ao SUS e fora o amianto. Obrigada.